Destrua-os para quebrar suas algemas. Essa dor é um presente. O que você fará para sobreviver? Olá, amigos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio falando sobre o world building de personagem de League of Legends e hoje nós iremos falar sobre o Urgot. Pra galera que não sabe como funciona, basicamente a gente faz uma review rapidona falando sobre as skins, sobre minhas primeiras impressões, sobre as coisas que trazem a primeira coisa que vem à mente. Depois eu faço uma análise narrativa da biografia e depois eu faço a análise narrativa do conto, beleza? Então aqui o card para todos os episódios de League of Legends que nós já tivemos. E também, caso você goste desse tipo de conteúdo e quer que eu traga mais, deixe aqui nos comentários quais seriam os assuntos que você gostaria que eu abordasse de League of Legends, às vezes focando mais especificamente em alguma história específica, algum personagem específico, alguns estilos de skin específica, ou que eu aborde alguma localidade. Deixa aqui nos comentários que com certeza ele entra na listinha, a gente entra e coloca ele para falar, beleza? Então, bora lá, conversar um pouquinho mais sobre o Urgot. Então, pessoal, começando aqui sobre o Urgot, é interessante que você vê uma pegada muito forte daquele estilo mafiosão pesado, né? Pra galera que gosta de histórias de fantasia, como por exemplo Duna, você percebe que tem uma pegada muito forte quanto ao grande antagonista de Duna, até mesmo uma pegada bem Darth Vader, algo que foi inspirado também em Duna. E você percebe essa coisa bem grosseira, bem pesada, esse verde também, como usando um elemento forte do quesito de toxicidade, de malvadeza. Considerando que o Urgot é da região de Zaun, acredito que tem alguma relação direta tanto à tecnologia mais de subhumana, um quesito mais de até mesmo de underground, mas acredito que com uma referência mais forte realmente são esses grandes vilões mafiosos da ficção científica, do futurismo, principalmente relacionando às partes biônicas bem pesadíssimas que ele tem. Ele tem uma pegada, assim, bastante meio que artrópode, né? Com os pés meio de aranha, meio que de siri, assim. E o interessante que eu falei sobre a referência, por exemplo, contra o antagonista de Dune e também o Darth Vader, não apenas a máscara dele, né? Pegando também a mesma referência do Bane, por exemplo, do Batman, que também tem esses fluidos que vêm de algum composto químico X que faz algum melhoramento. Também tem essa parte da própria tatuagem que ele tem aqui no braço esquerdo dele. E o que é interessante sobre essa tatuagem é que você percebe que não é de tinta. É uma tatuagem talvez mais processo de escarnificação. A galera que não conhece, né, escarnificação é quando tem... você vai ferindo e a cicatriz dessa ferida forma a tatuagem. Acredito também que pegando também parecendo que tem uma fumacinha saindo, talvez esse composto químico esteja derretendo, até que você vê umas pingadelas ali. Então acredito que tem essa referência direta. De uma forma geral, acredito que ser o Urgot deve ser um sofrimento que beira a eternidade, né? Não sei o quão relacionado a máquinas, tão pesado a máquina ele tá. Porém, de uma forma geral, acredito que como um possível chefão do submundo, eu acho que seria uma coisa bem interessante ver o que as histórias, as skins, o conto tem para nos dizer. Aqui a gente entra em um carangote, eu acho muito tosco os nomes que eles colocam, mas ok, né? Que um inimigo gigante com essa pegada mais de Kraken, né? O que é interessante sobre essa pegada do Kraken é primeiro o fator monumental, gigantesco, colossal, titânico que é esse Cirizão. Até mesmo quando eu pensei que pudesse ser um Cirizão, uma forma aí que tipo referenciado, realmente tem cara mesmo de ser um Cirizão mesmo, com carapaça, até mesmo tipo, esse é o carangote, né, é o caranguejo, né. Existe uma grande diferença entre o caranguejo e o Siri, principalmente nos últimos pares de pés, mas são pequenos detalhes. Então, de uma forma geral, acredito que tem essa referência direta com o Kraken, ou até mesmo o quesito do Cthulhu, né? As criaturas do submundo, não submundo, mas um quesito mais subaquático, das profundezas, algo assim bem mais pesadão nesse nível.
E o que é interessante sobre quando a gente fala sobre o submundo, não é sobre, uma coisa que a gente fala sobre a parte do fundo do mar, é que a galera diz, não tem um conhecimento tão profundo quanto o espaço, por exemplo, pelas grandes dificuldades, né? Porque para você ver o espaço, basicamente, não como se fosse fácil, mas basicamente é você conseguir ver cada vez mais longe. No caso da água, ir mais profundo, onde nós temos um aumento de pressão cada vez mais pesado, a luminosidade, a densidade, possíveis criaturas, etc e tal, e meio que não ter um apelo emocional popular tão forte, então não existe tanto investimento para com isso. Então as histórias do subaquático são histórias que trazem diversos elementos. Então, de uma forma geral, outra aqui, acredito que tem uma referência direta mais nesse tipo de criatura, né? Ainda mais o inimigo gigantesco, né? O inimigo gigante. Eu acredito que tem essa relação direta. Já aqui o Urgot Açougueiro, o que eu acho legal desse Urgot é que ele traz bastante forte aquelas ideias de slasher dos anos 70, dos anos 80, ainda mais pegando o clássico da serra elétrica, ainda mais pegando essa puta serra elétrica que ele tem no braço direito dele. Então, mantendo a ideia da própria estrutura, até mesmo um quê de psicopatia. Então, acho que como a parte de açougue já tem um apelo emocional bem forte, principalmente pra galera vegana, então, ainda mais de um açougue humano, pegando a ideia de Massacre da Serra Elétrica ou qualquer outro slasher aí que você pode encontrar, até mesmo Jogos Vorazes não, né, Jogos Mortais, acredito que tenha todos esses detalhes fortes nele. Ainda mais pegando um pouco da máscara, um pouco aí dos olhos, acredito que também tem esses compostos químicos bem Bane da vida. Então, acho que de uma forma geral é bem interessante essas propostas. Eu acho bem legal quando eles pegam a essência e vão cada vez criando informações laterais, né? Quando a gente fala sobre a terceira lei de Sanderson dentro do sistema mágico, onde você vai não criando coisas novas, mas sim reinterpretação daquilo que você já criou anteriormente. Então eu acho isso bem legal, bem atrativo, principalmente no quesito de curiosidade, inteligência, suspensão de descrença e diversos outros fatores narrativos. Aí a gente entra aqui na máquina de combate. Nesse quesito a gente já pega talvez aquelas possíveis realidades alternativas no quesito de ser algo biológico, no caso algo mais futurista. Existe aí várias outras skins que tem essa proposta de ser algo futurista. Parece que lá no fundo tem algo que se assemelha a um escorpião, né? Talvez seja uma versão do Skyler, ou pelo menos uma proposta. Só que no caso aqui, basicamente, nós estamos falando de uma máquina que tem esse objetivo de guerra, né? Não sei dizer, eu não chutaria, na verdade eu até posso chutar como uma possível armadura, que nem acontece no máquina de combate aqui, também acontece na galera da Marvel, onde realmente essa armadura, pegando o Homem de Ferro, pega até mesmo a arma de combate lá, o cara lá, né, a versão mais pobre do Tony Stark. Então, pode ser uma criatura, pode ser apenas um robô. Acredito que seja assim uma criatura, porque tem essa coisa de meio que parece uma forja interna, como se fosse uma criatura infernal. Então, de uma forma interessante e bem forte aqui, acredito que tem essa referência direta, principalmente nessas máquinas de batalhas sem coração, ou até mesmo as próprias criaturas que são forjadas para a guerra e também não tem coração. Aqui a gente entra no Velho Oeste. É interessante porque aqui a proposta de algo mais steampunk, nessa pegada mais Velho Oeste, existe um cenário especificamente que mescla steampunk com Velho Oeste, tem um tipo que mescla meio que um cyberpunk com Velho Oeste, tem uns que mesclam, se eu não me engano, Magic Punk com Velho Oeste. Então existem diversos cenários e tem uns que são basicamente Velho Oeste, futuristas e tudo mais. Mas de uma forma geral eu gostei dessa proposta porque ele traz essa ideia bem estilo Velho Oeste mesmo. Não apenas o quesito chapéu, mas o tipo de arma, o formato da arma, a composição de engrenagens, a paleta de cores, a própria estruturação do personagem, tanto o lenço no rosto quanto a corpulência. Então, de uma forma geral, eu gosto quando eles conseguem trazer essa essência mais gostosinha. E pra galera que tá jogando TFT agora, em 2023, né, final aqui
de 2023, existe a temática country, onde nós temos o Urgot como um dos seus personagens que estão dentro desse time, né? Então, de uma forma geral, eu acho que vale a pena ter essas referências, principalmente como forma de Genius Loci. Por quê? Quando a gente fala principalmente de Genius Loci dentro da construção de personagens, ou até mesmo construção de world building, uma coisa que é importante é você entender a essência da localidade. Porque muitas vezes a galera começa a meter um monte de ideia, não, porque isso. Cara, pode até ser legal todas as ideias separadamente, mas juntas pode não ter muita coesão, e com isso você... Não que você vai perder ideias, mas você vai gastar tudo numa apenas localidade, criando uma inconsistência narrativa. É bem comum, principalmente a galera que vem pedir ajuda para mim, ou no quesito das mentorias, ou até mesmo numa parte mais direta, que é, como que eu faço para fazer sentido, ou como eu faço para criar coesão? Cara, basicamente é você entender 3 fatores. O primeiro é o que está na tua cabeça, o segundo é o que você está pondo no papel, e a relação entre o que está na tua cabeça e o que está no papel. Esse é o principal ponto quando você vai construir qualquer coisa criativa. História, quadrinho, desenho, cenário, qualquer coisa. Por quê? A lógica narrativa na sua cabeça, ela pode fazer sentido, porém, quando você vai abrir para o público, ou seja, pôr no papel e assim abrir para o público, você precisa entender que a conexão entre o que você quer e o que você está dando, existe gaps. E quanto menor a diminuição desses espaços, melhor vai ser a sua construção. E o Genius Loci está aí para isso, para você saber até que ponto você pode esticar a sua criação sem romper ou deixar buraco. Aqui nós temos o cosplay de pijaminha estelar, é aquele momento que eu acho tosco pra caramba, mas porém traz uma ideia de que realmente o Urgot pode ter um fator humano, né? Você percebe que existe todos esses detalhes coloridinhos, bonitinhos. Ele pode até ser muito fã da galera do Estelar, tanto que ele tem ali as action figures. Então, de uma forma geral, pode ser aquela coisa, né? Que nem é feito no desenho Enrolados, que quando eles vão até o covil de vários vilões, mostra que um quer ser cantor, o outro tem bonequinhos, o outro coleciona pôneis. Então pode ser, né, meio que o lado humano do Urgot, porém é mais uma forma de eu querer justificar essa coisa tosca que eu acho bastante contra isso. Porque se o boneco tem toda a premissa de guerra, de morte, sofrimento, tortura, etc., aí fazer cosplay de pijaminha, eu não vou entrar em muitos detalhes, todo mundo já sabe minha opinião sobre isso, então bora pro próximo. Tem que a gente entra agora no Noite Apavorante. Eu acho muito legal essa constituição, porque você percebe diversos elementos. Você tem um Genius Loci bem forte, onde você percebe a ideia como um todo, tem a relação com a possível N, né, se for pegar aí a menininha juntamente com o ursinho, mas você vê todo esse quesito de roupa, de meia, meio Caroline, né? Caroline não, né? Coraline. Tem, assim, diversas pequenas fábulas espalhadas. Pra galera que curte Little Nightmares também tem uma referência muito forte. Tem um pouco de Beetlejuice também, principalmente na relação do fantasma com uma menina. Ou até mesmo o Gasparzinho, né? Mas no caso aqui ele é um pouco mais, vamos dizer assim, malvado do que não acontece no Gasparzinho. Existe a referência do preto com o branco, fazendo esse contraste, faz também um outro contraste com o roxo mais forte. Então eu acho bem legal, porque essa constituição dessa Noite Apavorante traz não apenas diversas premissas, mas também ganchos de curiosidade, gatilhos diversos, onde a gente percebe que até então Urgot não parecia ser uma criatura mística, parecia uma criatura muito relacionada à matéria, no caso Quintec, no caso Sabetrônico ou coisa do gênero, e aqui já tem um pouco mais pro místico, né? Será que existe dentro das diversas realidades ou diversos pesadelos? Será que existem criaturas que compartilham essa diferenciação entre o real e o ficcional? Ou até mesmo o palpável e impalpável? Então é bem legal, porque quando você constrói premissas assim, com objetivos assim, realmente fica bem mais legal a construção de personagens, com o objetivo de trazer diversos elementos e diversos pontos diferentes na forma de aproximar o personagem com o jogador, personagem, com a história ou qualquer outro enredo que você gostaria de engatilhar emoções, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo do cérebro. Então, pessoal, eu vou falar um pouco mais sobre a biografia do Urgot, né? Dar aquela minha primeira lida e depois entender quais são as impressões e as ideias que eu trago. Uma coisa que eu acho muito bizarro, principalmente quando a gente aborda o quesito da biografia,
é que se você aborda profundamente cada uma das estruturas, cada uma das coisas, realmente você pensa, puxa, por quê? Eu fico até pensando até que ponto vale a pena analisar a biografia num produto bem mais narrativista, porque ele traz tantos elementos assim mais fracos e superficiais que você fica pensando, né, pra quê? Mas bora lá. Às vezes me surpreende trazendo algumas coisas interessantes, tanto para ensinar ou até mesmo para mostrar com objetivo. Então bora lá. Ver um pouco mais da biografia do Urgot e ver o que ela pode trazer e ensinar pra gente. Falar um pouco sobre o Urgot, o encoraçado. O que é interessante nesse personagem é que quando eu tava, né, baixando as imagens, tudo certinho para poder fazer o episódio, eu vi que ele era Nizão, né? E a biografia diz que na verdade ele veio de Noxus e com a saída dele de Noxus o Swain conseguiu crescer. Na verdade não que ele fosse um grande empecilho, porém era um dos obstáculos talvez, né? Só que o que é interessante sobre a proposta do Urgot, por exemplo, é que a essência que ele tem na sua imagem, na sua energia, na sua constituição de personagem, é muito forte no quesito da sua biografia. Claro que na biografia dele ele traz os principais pontos mais importantes, algo que é algo de bom numa biografia, basicamente. Existem certos gatilhos de curiosidade, principalmente pelo fato de, ou por que ele está lá, o que aconteceu, por que ele é assim, por que ele é assado, por que ele é assim fisicamente, por que ele é assim emocionalmente, por que ele é assim psicologicamente. E o que é interessante, quando a gente fala sobre o Urgot, é a essência que resume ele: dor e sobrevivência. Por que é interessante você entender qual que é a essência de um personagem quando você constrói ele? Principalmente pelo fato de você conseguir colocar no papel, ou seja, fazer com que as pessoas entendam aquilo que realmente você quer para aquele personagem. Quando um personagem ele é construído, ele tem diversos objetivos: trazer uma mensagem, trazer uma reflexão, mostrar um exemplo, falar o que não pode, levantar outro personagem, uma escada, produzir uma redenção, ter uma queda, contar uma história. Existem diversas funções que os personagens têm, então eu trago para vocês que quando você tem um personagem onde nós temos principalmente uma ideia de dor e sofrimento, principalmente num personagem como o do Urgot, o principal ponto é qual que é a mensagem que você vai trazer com ele. Claro que antagonistas, né, no caso antagonistas vilões, eles não possuem necessariamente uma mensagem, ou pelo menos uma mensagem motivadora, ou uma mensagem positivista. A ideia é trazer algumas certas tapas na cara da sociedade, também é algo que pode ser algo interessante. No caso aqui, você percebe que nós temos um vilão, que tem uma mente perturbada, e a partir dessa mente perturbada ele tem o quê? Algo que é muito importante na construção de personagem: ponto de vista. O ponto de vista ele é algo primordial, principalmente na construção de personagens mais profundos, complexos ou até mesmo acidentados ou com uns tons mais maléficos. Por quê? Quando você constrói um personagem sem ponto de vista, você está realmente tirando do personagem todas as camadas psicológicas dele, e com isso você cria personagens ou superficiais, rasos ou até mesmo sem importância ou com rápido esquecimento. Se pega um personagem como, por exemplo, uma grande motivação para fazer isso, aquele outro por um trauma, por uma vontade, ou simplesmente porque sim, realmente é algo mais interessante. E no caso do Urgot, você percebe que ele tinha um ponto de vista, mostrando que o forte é que tinha que sobreviver, e com isso, com o tempo nas torturas, nas minas, lá na parte de Zal, ele percebeu que não é necessariamente a força que deixa as pessoas fortes, mas sim o quanto ela aguenta a dor e o sofrimento. Se por acaso você pegar isso e levar para um lado mais legal, você pode usar essa mesma premissa como trazida no filme do Rocky Balboa, que ele fala que a vida dá os socos fortes e deixa você de joelhos até você conseguir levantar, porque senão, se dependendo dessa, você vai ficar de joelhos para sempre. Se você pega essa mesma frase e leva para um outro lado, você tem a mentalidade do Urgot, que mostra que sim, a vida vai fazer você sofrer pra caramba, e se você conseguir sobreviver à vida, você consegue passar mais um dia em terra e conseguir as suas conquistas.
Então, no caso, apesar de ter uma essência igual, que é determinação, lutar para o que você quer e perseguir o que você deseja, no caso de um, fala sobre uma determinação um pouco mais positiva, e no caso aqui, fala sobre uma determinação bem mais mórbida, bem mais letal, e ele, como alguém que força também esses detalhamentos, algo que é bem interessante. Então é bem legal, porque mesmo sendo um personagem profundo, ou até mesmo superficial em alguns certos pontos, o que é interessante é você ver o como você pode trabalhar profundamente com o personagem na construção da sua biografia. E no caso aqui, nós temos uma biografia que realmente não tem pontos importantes no quesito o que acontece antes, o que acontece depois, mas sim, essa biografia tem um ponto bem forte no quesito de aprimorar e aprofundar a psique do personagem. Então ele fala os motivos dele, as motivações dele e o que aconteceu para chegar naquele ponto. Seria basicamente meio que um arco de personagem, porém um arco de personagem mostrando basicamente a profundidade que ele tem hoje. Então, de uma forma geral, eu achei bem interessante a forma como foi escrita o arco do Urgot, no caso a biografia aqui do Urgot, porque ele mostra esse foco. Mesmo que não tenha uma biografia mais completa, com começo, meio e fim dele, que apesar de ele estar vivo, meio que não importa o que vem antes, o quesito dos backgrounds serem construídos a partir do hoje e do agora. O background não necessariamente precisa ser construído lá no começo da sua infância, ele sim pode acontecer em diversos pontos da sua vida, porque as suas escolhas atuais também influenciam em quem você é e aquilo que você vai ser. Então, necessariamente, a biografia ela tem que ter um começo, meio e fim, lá começando atrás, a não ser que seja essa necessidade. Por exemplo, você tem uma personagem como a Lux, que a sua infância faz diferença na sua psique, perfeito. No caso aqui do Urgot, a grande influência dele se tornar o que ele é hoje foi no momento que ele entrou na mina pra frente. Então ele podia começar a história na mina que não tem problema nenhum. Ele deu alguns passos atrás para mostrar como ele chegou lá. Porém, de uma forma geral, eu acho que quando você coloca uma biografia, você tem que ter os principais pontos que são início da sua motivação, construção do seu caráter, pontos importantes das suas histórias e conquistas, e o que ele faz agora, ou no caso de já ter morrido, até onde ele fez. Com isso, você tem uma biografia relativamente completa e, obviamente, dependendo da sua premissa de história, bem mais profunda. Então, pessoal, agora falar um pouco mais sobre o conto O Filho de Ur, escrito por David Flagley, e o que eu deixo, assim, já de antemão, que é o seguinte, não conheço esse autor, pelo menos não apareceu até então nas biografias e nos contos que eu li até então pode ser que eu traga de uma forma positiva. Filho de Ur é bem interessante pelo fato de que filho de Ur, né, o caso, filho não, né, mas Urgot, onde você tem principalmente na cultura Anã dentro dos D&D, onde você fala assim que nós temos que o pai e o filho possuem nomes parecidos, onde como se fosse Ur, né, no caso seria tipo Eric, Ericsson. Então meio que é o filho de Eric, no caso Urgot, o filho de Ur. Então pode ser que tenha essa relação. Ou simplesmente na parte mais, talvez, abstrata, não sei. Vamos ver um pouco mais sobre esse conto e ver coisas que a gente pode tirar de positivo e negativo dessa obra. Pessoal, falar um pouco mais agora sobre o conto, né, que é o Filho de Ur, por David Flagley. O que é interessante sobre esse conto é que ele existe diversas propostas diferentes, ele é contado em terceira pessoa, né? Terceira barra primeira pessoa, que é contada aí pelo ponto de vista do protagonista, que é o moleque de Zaun, não é o Urgot aqui na história, né? Então, o que é interessante sobre isso é que, apesar da primeira frase ser uma porcaria, no caso, o primeiro parágrafo inteiro ser muito ruim, a última frase, eu era digno, traz um gancho muito legal da biografia, né? Porque o caso Urgot, ele fala que ele é digno caso ele sobreviva aos intempéries. Então, como um moleque sobreviveu à intempérie chamado Urgot, no caso aqui, ele é digno. Aqui eu acredito que o filho de Ur seria o filho de Urgot, né? No caso aqui, como ele sobreviveu, ele meio que deve a ele de alguma certa forma. Só que vamos lá. Uma coisa que eu acho interessante sobre essa proposta aqui é que em alguns momentos, por ser uma história em primeira pessoa, na sua grande maioria, ele quebra a quarta parede como se estivesse realmente contando pra gente alguma coisa. Porém, a forma de evolução de como ele conta é um tanto a desejar. Por quê? Em alguns elementos você percebe que a mudança na mente do personagem muda de acordo com o momento histórico.
Porém, se tá contando pra gente, meio que não tem como ele ficar mudando a cabeça dele enquanto ele conta. Porque meio que não houve uma mudança do personagem no decorrer da história, mas sim aconteceu a história e aí teve uma mudança. Porque você percebe que ele tem como principal ponto do personagem uma construção de uma história bem mais suave. Não, que a gente correu e isso e aquilo, lá, 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 lá. Aí quando entra, a parte do Urgot fica mais tenso, algo que tudo bem, perfeito, mas acaba dizendo que ele era digno. Ao falar que ele é digno, tem cara muito do quê? Dele ter tido uma interação muito mais forte com o Gort depois, e com isso teve uma ligeira lavagem cerebral, ou até mesmo a partir de torturas e assim por diante, ou vendo outras pessoas se defenderem. Mas de uma forma geral, acredito que a construção do personagem como uma forma de contação de história ficou um que a desejar pela coerência narrativa. O que é uma coerência narrativa? A coerência narrativa basicamente é que a história faça sentido. Se você não tem uma coerência, ou na sua escrita, fazendo com que repita muitas palavras, ou você começa no passado e acaba no presente, claro que você pode, a história começar no passado e ir acontecendo até chegar no presente atual. Porém, a história inteira não tem como você mudar o tempo verbal da história do nada. A não ser que seja realmente um ponto onde ele para a história, acontece alguma coisa no presente, aí continua a história sendo contada no passado. Mas até então você não pode simplesmente mudar o tempo verbal. Não estou dizendo que aqui muda o tempo verbal nessa história, mas sim muda a psique do personagem. Porque ele contar uma coisa mais suave, acontecer um trauma e depois aparecer uma possível transformação, como foi acontecendo na história, a parte final dela tem que ser coerente. Basicamente seria o fato de que existe essa relação direta onde existe um e outro ponto que você vai abordar. E por isso é interessante que, se você construir uma história suave, que seja suave. Claro que pode ser que com algum momento da mensagem, algum momento da história, você tenha assim uma quebra, algo que foi traumático, uma lembrança traumática, porém, como é escrito, não cria uma coerência lógica dentro da construção da história. Se você tem um personagem que começa uma história suave, pode acabar mais tenso? Pode, mas não com o gancho final. Apesar de eu era digno, é algo que é muito forte, tem um gancho bem legal, ele não faz meio que conexão com a história. Até faz, mas de uma forma não tão interessante. Por quê? Como eu falei, como o personagem tem uma construção X, ele vai criando uma lógica até a construção Y, aonde que no meio teve uma mudança tão drástica? Se tivesse algum momento da história, alguma coisa que desse a entender que coisas estão acontecendo com a pessoa enquanto a história está sendo contada, aí beleza, ele meio que mudando de ideia. Ele tá contando de um jeito, aparece alguém, ele muda o tom de voz, a pessoa sai, ele muda o tom de voz. Então, dependendo das coisas, você pode aí ter colocando isso. Porém, não cria esse subtexto. Não existe algo que está acontecendo fora a contação de história. Você está ouvindo, a pessoa está contando para você, em algum momento ele para a história para dar a opinião dela sobre algumas coisas. Porém, profundamente, não existe essa mudança. Então, eu acredito que se ele tivesse começado a história não suave, mas não suave, mas sim de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, séria, porém colocando alguns detalhes interessantes, e no final acabasse, eu acabei porque eu era digno, meio que ele está contando a história já tendo passado por isso. Mas, se por acaso ele tivesse falado assim, e eu acho que eu era digno, então ele pode ser que depois que ele conta essa história, ele ouviu dizer que as pessoas que o Urgot deixa sobreviver porque são dignos, e por isso ele acha, constante que ele sobreviveu. Mas ter essa batida de martelo meio que dá a impressão de que ele tem essa certeza. Tendo essa certeza, coisas aconteceram. Se coisas aconteceram, não faz sentido ele contar daquela forma. Então meio que de uma forma geral, a história ela é bem legal, ela é bem interessante, ela traz umas ferramentas bem legais. Porém, essa última frase, apesar de ter um impacto muito bom, ela abre uma interpretação dizendo de que coisas aconteceram. Se tivesse mudado apenas para acho, como uma forma de dizer acredito que tal coisa, perfeito, mas bater o martelo e dá muito mais a sensação de que realmente ele acredita nisso, e se ele acredita nisso, a forma como ele contou talvez fique tanto meio que incoerente na proposta geral da história. Claro que tem alguns diversos outros pequenos pontos que a gente pode ir abordando, como o sem-espelho, a concentração de personagens, tem diversas coisas que a gente pode ir falando nesse texto. Porém, de uma forma geral, para trazer como principal ponto de análise aqui, basicamente nós temos uma história que seria
a apresentação do Urgot como forma de agora eu estou adentrando. Ele teve a revolução dele no momento lá da a voz aparece na biografia dele, ele cresce, se desenvolve, no caso se desenvolve como um grande líder, né? No caso não é um líder, mas sim um sobrevivente, até que ele é preso do grupo Piltover. E nesse meio tempo acontece essa cena, como o início do surgimento dele, fazendo com que isso fosse desenvolvendo, tanto que ele fala, agora corre para Zaun e avisa que algo novo está surgindo, e esse algo novo se chama Urgot. Né? Então, de uma forma geral, é algo interessante, é um retalho bem legal, porém, como esse final ele quis causar um impacto bem forte, referenciando a biografia, porém, as palavras que ele usou fez com que desse essa interpretação diferenciada, fazendo com que quebrasse, pelo menos para mim, essa certa tipo de incoerência narrativa. Então, pessoal, esse aqui foi o Urgot, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. E lembrando, né, com os recadinhos básicos, primeiramente, deixar aqui quais são os próximos episódios. E também lembrando vocês, né, que nós temos nosso concurso de criação de criatura fantástica, que aparece aqui, tá aqui na descrição. O linkzinho é só você ver como funciona, mandar o e-mail certinho que você já vai estar concorrendo, e também o nosso Catarse, caso você ache interessante aí as pessoas ajudarem e a gente consegue desenvolvimento muito mais no nosso canal e deixando cada vez melhor. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!